nós vamos dar continuidade ao que nós temos falado nas últimas semanas. Então, só recordando um pouquinho, nós falamos sobre a igreja, sobre o mistério da igreja. Nosso Senhor fundou a igreja, a salvação que nos vem através da igreja. E esta salvação não é só o fato da gente estar aqui, mas concretamente nos vem através dos sacramentos. Então é a fé na pregação da igreja. A igreja tem a missão de anunciar o evangelho a toda criatura até o fim do mundo e assim suscitar a fé nos corações. Mas não basta a fé, preciso que eu participe da cruz de Cristo, participe da salvação que Jesus me deu com a sua morte e ressurreição. Encarnação, morte e ressurreição. Então, como é que eu participo disso? Com os sacramentos. Os sacramentos são um instrumento pelo qual Deus nos salva. Deus não só nos salva, mas também nos santifica. São duas coisas diferentes, mas bem próximas uma da outra. Então, o que é que eu posso dizer que é salvação? A salvação é eu não ser condenado. Então, eu não ir para o inferno. Então, eu posso dizer, eu não posso trabalhar ou não devo trabalhar somente para a minha salvação. Eu devo trabalhar para a minha santificação. Porque a santificação é o que me torna apto, melhor dizendo, para entrar no céu. Então, entre ser condenado e entrar direto no céu, existe um caminho muito longo, que é o caminho de santificação. Esse caminho de santificação, ele é feito na nossa vida. E se a gente não cumprir esse caminho todo, nós vamos ter que purgar os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas imperfeições no purgatório. O purgatório é uma exigência da fé. Claro que essa palavra purgatório, a gente pode depois, em outro dia, falar sobre especificamente o purgatório. Não vou falar sobre isso hoje. Essa palavra purgatório não existe na Bíblia, mas também não existe na Bíblia nem o nome das seitas que tem por aí. Então não é a palavra, é o conceito. Então o conceito de purificação existe na Bíblia muitas e muitas vezes, né? Da boca de Jesus, São Paulo, etc. Ele fala desse passar pelo fogo, né? Tem uma passagem lá que São Paulo fala, inclusive do fogo, né? Passar pelo fogo para ser purificado. E Jesus diz também, aquele que xinga o irmão será preso e de lá não sairá até que pague o último centavo. Está lá em Mateus capítulo 5. Quer dizer que depois que paga pode sair, né? Então, uma coisa pequena, uma coisa simples, eu não posso entrar no céu com impurezas, mas por isso mesmo existe esse passar pelo fogo para me purificar. Mas esse não é o assunto, como eu disse. Então, nessas semanas que vão se seguir, gostaria de aprofundar com vocês sobre os sacramentos, que são esse instrumento da salvação. Mas primeiro, o primeiro sacramento, os sacramentos são 7, não é isso? 7 sacramentos que foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma curiosidade é que nos primeiros séculos a igreja ainda não estava bem claro o que era sacramento e o que nós chamamos de sacramental. O que é o sacramental? É aquilo que é instrumento da graça de Deus, mas não contém a graça da salvação ou a graça de Deus nele mesmo. Está difícil, mas é fácil. Por exemplo, vamos falar hoje do batismo. O batismo, por ele mesmo, contém a graça de nos fazer filhos de Deus, perdoar os pecados e nos fazer filhos de Deus. A água benta, então o batismo ele age por ele mesmo,
A água benta, por exemplo, ela é só um instrumento da graça de Deus. Ela não realiza por ela mesma uma coisa, não é tipo uma superstição, né? Então, se eu tenho fé, eu utilizo a água benta para me livrar do demônio, né? Para lembrar o meu batismo, etc. Mas ela em si não traz a salvação, não traz a graça do perdão, por exemplo, que o batismo traz. Então, vamos lá. A salvação é fundamentalmente, como eu disse, não ser condenado ao inferno. Por que nós não vamos ser condenados ao inferno? Porque Deus perdoa os nossos pecados. Deus nos justifica, Deus nos purifica. Mas como é que Deus perdoa os nossos pecados? Primeiro, a gente tem que ter muita consciência de que todos nós já nascemos pecadores. Então, mesmo a criancinha, ela é filha de Adão e Eva, né? Todos nós temos um pai e uma mãe em comum. Às vezes a gente até esquece disso, né? Então não importa se a gente é branco, preto, amarelo, verde, azul, qual é a cor que a gente é, ou se a gente é gordo, magro. Se a gente fosse voltar atrás, a gente ia ver que a gente é todo mundo irmão. Porque nós somos filhos de um casal, Adão e Eva. É claro que na história da humanidade foram se dividindo, foram fazendo as raças, né? As culturas diferentes, as línguas diferentes. É uma história um pouco misteriosa de como isso aconteceu. Mas todos nós descendemos da mesma mãe e do mesmo pai, Adão e Eva. Então, nós todos participamos do erro, do pecado deles. Em que sentido? Nós já nascemos dentro da maldição do pecado, né? A maldição de não estarmos no paraíso. Então já nascemos com a mancha do pecado original. Não é um pecado pessoal. A criança não cometeu um pecado. Mas quando a gente nasce, uma criança nasce, eu tenho uma irmã, minha irmã do meio, ela nasceu com uma mancha vermelha bem grande aqui na cabeça. Tem algumas crianças que nascem, eu tinha um brinco de sangue aqui bem grande quando era criança, bebê, né? Tem um nome que se dá esse negócio aí, acho que com gente muito branca que acontece isso, né? E aí, claro, quando a gente vai crescendo, aquele negócio vai murchando e até desaparecer. Então eu não tenho mais um negócio vermelho aqui, né? Uma bola vermelha. E a minha irmã tinha um negócio aqui, então vai crescendo, fica debaixo do cabelo e também já desaparece. Então, a mancha do pecado original é uma herança que a gente recebe. É uma herança, é uma característica que a gente recebe, só que não no corpo, mas na alma. Então a alma já nasce com isso. Então, essa consciência de que nós somos pecadores é muito importante, porque é somente quando a gente se reconhece pecador que nós podemos ser perdoados. Então, por isso que na Santa Missa, especialmente na nossa missa tradicional, nós, se a gente prestar um pouco atenção, a gente passa a missa inteira pedindo perdão a Deus. Não é só um momento, né? Na missa nova, tem aquele momento lá do ato penitencial. A gente passa a missa toda. Preste atenção. O padre pede perdão, depois vocês pedem perdão. O padre sobe pedindo perdão, né? Isso só no introito, só no começo. Aí continua. No Evangelho a gente pede perdão, né? Quando o padre beija o missal, tem uma oração que a gente faz em silêncio pedindo perdão. O padre passa a missa toda pedindo perdão. Aí a gente vai mais na frente, o Cordeiro de Deus. Depois tem o outro confítel, Domino num sundinho. Toda hora. Então é muito bonito isso, a gente tomar essa consciência. E aí a gente lembra da parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu que chega lá na frente, lá no templo. Senhor, muito obrigado, que eu sou bom, pago o dízimo, né? Faço minhas orações. O que mais que ele diz? Faço jejum. Aí ele começa a se gabar.
E para piorar a situação, ele ainda olha para trás e diz assim: eu não sou como aquele que está sentado ali atrás. Não é com o senhor não, viu? É só a parábola. Pecador. Eu sou. Aí Jesus diz: quem dos dois saiu perdoado? Porque o outro que estava lá atrás nem ousava levantar os olhos, ficou com a cabeça baixa. Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Exatamente como a gente faz no confito ou antes da comunhão, né? Senhor, eu não sou digno. É outra palavra também do Evangelho. A gente fica repetindo a Bíblia o tempo todo, né? As orações, as nossas respostas, tudo são versículos bíblicos, né? E Jesus diz: o publicano saiu justificado. Essa palavra justificado significa tornado justo. Justificado é feito justo. Como é que eu sou feito justo? O que é que significa na Bíblia não ser justo? É ser pecador. Por quê? Olha como é bonito isso. Porque a maior injustiça é ofender a Deus. A gente se sente injustiçado se alguém faz uma coisa errada com a gente. Mas nós somos homens. Agora imagina ofender a Deus. Não ser grato a Deus, não servir a Deus é uma injustiça infinita. Então o pecador é aquele que não é justo. Porque o justo é amar a Deus sobre todas as coisas. Servi-lo, louvá-lo, adorá-lo. Então, ser justificado significa ser perdoado. Então Jesus disse: o publicano saiu justificado, ou seja, purificado, né? Perdoado. E o fariseu, não, porque simplesmente ele não reconheceu os pecados dele. Ele veio aqui na frente só se gabar, né? Só falar coisa boa dele mesmo. Então, ele não teve perdão para ele. Então, para quem é o perdão de Jesus? Para quem se arrepende. Deus perdoa todo mundo? Perdoa, se arrepender. Deus perdoa todo o pecado? Perdoa, se arrepender. O problema do mundo sem fé que nós vivemos é esse: as pessoas querem só os bônus, mas não os ônus. Ou seja, elas querem só receber o prêmio, mas não querem fazer o esforço para ganhar o prêmio, né? É com tudo de graça, né? Quer sentar e que alguém chegue e sirva o pratinho quentinho, depois eu vou dormir. Então, é assim, né? É uma fraqueza do ser humano. Tem algumas pessoas que são piores do que outras, que acham que tem direito de ter tudo de graça. Eu não sei de onde é que tiraram isso, né? Bom, talvez até eu saiba. Mas o perdão, então eles falam assim: ah, Deus é bom, Deus perdoa todo mundo, o inferno está vazio. Não está vazio, gente. O inferno está cheio de alma, pelo amor de Deus. Não diga uma besteira dessa para você não ter que ir lá olhar, porque se você fosse de lá você não sai mais, né? Então não fala uma besteira dessa. Eu gostaria muito que ele tivesse vazio. Quem é que não... Nossa Senhora, todo mundo, né? É claro que eu gostaria que todas as almas fossem salvas. Jesus morreu na cruz. Lógico que eu queria. Inclusive essa é a nossa missão, tentar salvar o máximo possível. Só que Deus não força ninguém. Deus não vai salvar ninguém à força. Então o perdão de Deus, ele é incondicional? Não. Tem uma condição: eu tenho que estar arrependido. Primeira condição, né? E eu tenho que reconhecer os meus pecados. Mas o que é estar arrependido? E aqui existe uma confusão também, porque estar arrependido não pode ser da boca para fora. Ah, me desculpe, mas por dentro eu não estou querendo, né? Não é só falar que se arrepende. Eu tenho que fazer uma coisinha que se esquece muito, que é o propósito. Eu me proponho, a gente não reza lá no ato de contrição, né? Me proponho, ajudados pelos auxílios da vossa divina misericórdia, emendar-me e nunca mais tornar a vos ofender.
Não pode ser da boca para fora, gente. Tem que ser de coração. Ah, padre, mas eu sou tão fraco, eu sei que eu vou cair de novo nesse pecado. Não diga isso. Tem esperança. Mesmo que você passe a vida toda, você tem que ser teimoso. Tem que ser teimosa. Para isso, para outras coisas não. Mas para isso tem que ser teimoso. Não, eu não vou mais pecar com isso aqui. Se eu cair de novo, aí eu vou ter que ser humilde. Ir para Jesus. Mas eu vou me esforçar. Fugir das ocasiões próximas de pecado. Que são das coisas que a gente às vezes não faz muita atenção. As ocasiões próximas de pecado. Claro, a gente não pode fugir 100%, porque aí a gente tem que morrer. Porque o mundo de hoje, você sai na rua, o mundo já é ocasião de pecado, né? Tudo que envolve a gente, infelizmente, o mundo está muito contaminado. Mas existe aquilo que é inevitável, existe aquilo que é evitável. Então, ficar pregado na internet não é inevitável, é evitável. Ninguém pega no seu dedo para ficar lá o tempo todo. Isso é um exemplo, né? Então, reconhecer que sou pecador, primeiro passo, né? Estar arrependido de verdade, ou seja, eu quero mudar de vida, eu quero me esforçar. Não significa que eu não vou mais, ou que vai ser rápido, fácil. Por isso que eu digo, ajudados com os auxílios da vossa divina graça. Então eu vou me esforçar. E eu tenho esse propósito, nem é uma promessa, né? É um propósito. Eu quero muito isso, eu quero ser santo, eu quero mudar de vida. E aos poucos, com o passar dos anos, a gente vai ver que algumas coisas a gente já melhorou, né? Algumas coisas a gente já conseguiu realmente não voltar. E isso é uma grande vitória. Então também não é de uma hora para outra, né? A planta cresce devagar. A nossa alma também, ela vai crescendo, vai melhorando devagar. Mas eu não posso atrapalhar esse processo, né? Eu tenho que continuar. Então vamos lá. Para que eu seja perdoado, eu devo estar arrependido. Mas como é que eu sei que Jesus me perdoa? Ele vai descer do céu e vai dizer: pronto, te perdoei. Não, para isso ele deixou a igreja. Então existem os instrumentos do perdão de Deus. E eu vou falar de 3 instrumentos do perdão de Deus que todos nós podemos receber e já recebemos, mas que às vezes a gente não usa os 3, tá? O primeiro eu já falei. Então, para o perdão do pecado original, dessa mancha, é o batismo. E o batismo me torna filho de Deus. Pelo batismo eu renuncio a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas pompas. Essa promessa os nossos pais fazem por nós, pais e padrinhos, quando a gente é criança. Mas se a gente já tiver a idade da razão, se a gente já for adulto, nós mesmos fazemos, né? Então, se a gente vai evangelizar alguém que não é católico, que não é cristão, ele tem que passar por uma catequese especial chamada catecumenato. Essa catequese especial para o batismo de adultos é bem rigorosa e existe um rito na igreja para isso. É bem bonito. Só que é raro acontecer, né? De batizar um adulto. Então, se a pessoa é batizada quando adulta, o batismo lava todos os seus pecados. Ela se torna purificada, filha de Deus. Isso é importante. É claro que a pessoa deve estar arrependida. E nesse caso, não precisa confessar. Por quê? Porque sem estar batizado, a pessoa não pode receber nenhum sacramento.
ela não é ainda filho de Deus, então ela não recebe os sacramentos. Ela pode receber os sacramentais, como eu falei a diferença, né? O sacramento contém a graça de Deus. O sacramental é um instrumento da graça de Deus. Você usa com fé, né? O terço, por exemplo, né? O terço em si é um objeto, uma corda com um monte de bolinha, né? Na hora que o padre benze, ele se torna um objeto sagrado. Mas é muito diferente o terço da hóstia, por exemplo, né? Ou do óleo do batismo, porque ali contém a graça de Deus. O terço, se eu colocar ali pendurado no carro, ele não vai fazer eu ser santo, né? O máximo que ele vai fazer é ficar balançando assim. Não reza, não reza, não reza. Então, para que o terço faça efeito, eu tenho que rezar. Já a Eucaristia, eu posso até não acreditar, mas Jesus está ali. Não interessa se eu acredito ou não, ele está ali, né? Claro que a gente acredita, né? A gente sabe que ele está ali. Então, pelo batismo, Deus nos dá o perdão. É a fé da igreja que age ali através do sacramento, quando a gente é criança. Não, atenção, e uma coisa importante, não é a fé dos pais. Claro, os pais devem autorizar, os pais têm que concordar, mas mesmo que eles sejam aqueles católicos de mentirinha, o batismo vale, porque não é a fé deles, é a fé da igreja. A fé da igreja é: não olheis os nossos pecados, mas a fé da igreja. Então, é na fé da igreja católica que a gente batiza aquela criança. Então, ela recebe a graça santificante. Então, primeiro, perdão, que nos torna filho de Deus. Então, se a gente morre antes da idade da razão, que a igreja definiu que é 7 anos de idade, então, se morre uma criança, acontece uma desgraça, né, uma triste ocorrência, né, de uma criança de 5, 4 anos que morre, não precisa rezar pela alma da criança, ela já está no céu. Eu tenho que rezar pelos pais, para que eles sejam consolados por Deus. E a criança já está no céu. Isso aí já tem certeza absoluta, porque ela não tem um pecado pessoal, entendeu? Ela foi batizada. Então, a gente vai crescendo, é que os pecados começam a aparecer e começam a engrossar, né? Aí tem que rezar mesmo. Mas nem precisa fazer exéquias. Existe uma exéquia especial para criança antes da idade da razão, né? Uma exéquia especial. É diferente das exéquias de adultos, né? Que já têm o pecado pessoal, né? Que já cometeram pecados. Provavelmente, né? Porque a gente supõe que nem todo mundo é santo, né? Mas, por exemplo, houveram santos e não foram poucos, que nunca pecaram mortalmente. Nunca. Olha que coisa incrível, né? Então, vou citar alguns aqui. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Curadares, São Domingos Sávio, e a lista é enorme. Nunca cometeram pecado mortal, né? Isso é o que a gente sabe. E a gente sabe por quê? Como é que a gente sabe? Porque os confessores destes santos, sob juramento, não falaram os pecados, né? Mas disseram no processo de canonização. E ao ler a vida deles também, né? Você vai ler a vida de Santa Teresa, ela é super humilde, ela se acha a pior pecadora do mundo, mas você não vê pecado nenhum, né? Não tem nenhum pecado ali. Se tivesse, ela falava, mas não tem, né? Grave, né? Pode ter imperfeições, algum pecadinho venial, mas grave não. Então, quando nós somos batizados, é como se, de modo simbólico aqui, né? Lembra do dilúvio? Então, no dilúvio, Deus exterminou a humanidade com a água, né? Se salvou Noé e sua família na arca. Então, aquele fato, aquele acontecimento do Antigo Testamento era uma profecia
do que seria a igreja e o sacramento do batismo. A água do dilúvio purificou a terra. A água do batismo purifica a nossa alma. Pela arca foi salvo Noé e sua família. E Jesus usou um barco para começar a sua pregação. E escolheu pescadores como primeiros discípulos. Jesus instituiu a igreja como um barco que navega sobre o mar do mundo. Esse mar do mundo, ele, no Antigo Testamento, na Bíblia, praticamente na Bíblia inteira, o mar é símbolo da morte. Porque imagina, 2000 anos atrás, você pegar um barco e entrar no mar, depois não ver mais a terra. É morte quase certa. São Paulo, que nem era no Antigo Testamento, era depois de Cristo, né? São Paulo naufragou 3 vezes. Então morrer no mar era a coisa mais fácil do mundo, porque os barquinhos, né, eram muito pobres, assim, muito simples, não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje em dia aqueles barcos enormes, né, transatlânticos, ainda afundam. Imagine aqueles barquinhos feitos ali de improviso, né? Então a igreja é esse barco, ou esta barca, que navega sobre o oceano, que é o lugar, o símbolo do pecado, da morte, onde existe o medo, né? Mas quem está no barco está seguro. Então, quando essa água purifica a nossa alma, e nós entramos nesse barco, que é a Santa Igreja, né? Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus e entramos na igreja. Mas acontece que o pecado mortal, e a gente às vezes não tem medo dele, deveria ter, é como eu me jogar do barco para o mar de novo. Então, talvez a maioria dos senhores ou todos nunca navegaram no oceano assim, né? Então é aterrorizante, porque você olha para todos os lados e só vê água, e o barco vai assim. Você fica assim, meu Deus do céu, né? Não tem, você sabe que ali são centenas de metros de profundidade, milhares às vezes, né? 2.000 metros. Bom, podia ser até 2 metros, tanto faz. Podia ser até uma poça d'água, né? Às vezes a gente pode morrer até engasgar. Imagina. Então a gente devia ter tanto medo do pecado grave, como ter medo de cair do barco, né? Ter medo de cair de um barco no meio do oceano. Então o pecado é esse cair do barco. E aí, dizem os padres da igreja, Jesus, ele nos dá um bote salva-vidas, um salva-vidas, aquela boia, né? Ele joga assim, os discípulos, a igreja, do barco, joga o bote salva-vidas. Na antiguidade não tinha esse negócio com ar comprimido, né? Que inflama assim, que infla, né? Inflama não, que infla, né? Que incha. Na antiguidade era madeira, né? Tábua. Então os padres da igreja dizem: o sacramento do batismo nos coloca no barco. Mas caso a gente caia do barco, existe uma segunda tábua de salvação, que é a confissão, o sacramento da penitência. Então a segunda forma onde Deus nos dá a chance de nos salvarmos é a confissão. Então a confissão é esse salva-vidas, que a gente deveria se agarrar como alguém que naufragou se agarra para se salvar. As pessoas deviam correr para a confissão como alguém que está se afogando, né? Se as pessoas percebessem, porque não tem essa visão espiritual, mas se percebessem o mar de morte que é o mundo, onde eles estão mergulhados no pecado, na impureza, né? na falta de fé, em todo tipo de corrupção, não só de dinheiro, mas de mentira, de inveja, de ganância, tudo de podre que a gente tem no mundo. Se as pessoas soubessem, né, se elas percebessem
Elas correriam para a confissão como alguém que está se afogando, corre para pegar um galho. Aquelas cenas tristes que a gente viu daquela terrível enchente lá no Rio Grande do Sul, né? Hoje em dia todo mundo tem celular e tem filmes assim terríveis, né? A pessoa lá em cima do telhado da casa, aí vem um helicóptero, mas não dá tempo, a água carrega a casa e a pessoa... É terrível. Então, a confissão deve ser para nós isso. Então, Jesus nos deixou o batismo e, depois do batismo, a confissão. Claro, a gente não precisa confessar só se tiver cometido um pecado mortal. Até porque eu gosto de dizer que o pecado grave, ele é um grave, a palavra grave é importante, ele é um grave acidente. E não deve ser o corriqueiro do dia a dia. Porque quem dirige, por exemplo, já pode ter arranhado o carro, quebrado um para-choque, furado um pneu, isso é normal. Isso pode acontecer até mais de uma vez no mês. Mas virar o carro de cabeça para baixo e cair de cabeça para baixo dentro do riacho, que foi o que eu fiz, só uma vez na vida, né? Espero não cair de novo. Então o pecado mortal é um acidente. Eu bati, né? Virei o carro, caí de cabeça para baixo. Eu não faço todo mês, não. Mas vocês entenderam? O pecado grave é um acidente. Grave. Só que no nosso dia a dia, a gente rela, né? A gente... Vocês sabem o que é rela? Não, né? É porque eu falo no meu dialeto. Relar é arranhar. Tira as tintas, assim, né? Pode acontecer, furar um pneu, quebrar uma peça. São os nossos pecados do dia a dia. Então, é bom que eu confesse esses também. Por quê? Preste atenção. Porque carro sem manutenção é perigoso causar um acidente grave. Por isso que a gente confessa, para deixar o carro, que é a gente, bonzinho. Então, a confissão frequente é a manutenção. Vamos deixar o negócio aqui bonzinho, para não acontecer coisa pior, né? Eu vou me mantendo na graça de Deus, vou tentando me corrigir dos pecados leves aqui, para não correr o risco. Porque quando a gente passa muito tempo sem confessar, acontecem vários problemas. O primeiro, eu me esqueço. Aí eu vou começando a fazer vista grossa das faltas do dia a dia. Ah, isso é besteira, todo mundo faz. Ah, só um pouquinho aqui, não faz mal não. Ah, depois eu confesso. Aí vai deixando. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Depois, todo padre sabe disso. A confissão que a pessoa menos tem pecado, que ela acha que não tem pecado, é aquela da pessoa que faz 1 ano que não confessa, 2 anos, 3 anos. Ela chega, o padre não sabe nem o que dizer. O padre tem que ficar perguntando. Por quê? Porque a pessoa perdeu a noção. Ah, padre, eu não faço nada não. Faz quanto tempo você não se confessa? Ah, faz 3 anos. Já começou daí. Porque você tem que confessar uma vez por ano. Então você tem 3 pecados mortais só de cara, porque faz 3 anos que você não confessa. Vamos lá, o resto. Não sei, nunca matei, nunca roubei. Ah, meu Deus do céu, eu tenho tanta raiva desse negócio. Dá vontade de eu matar você agora, só para saber o que você falou, né? Mas tudo bem, não vou fazer isso. Bom, eu disse que eram 3, né? Vocês devem estar esperando qual é o outro sacramento que perdoa os pecados. Aí já não é um sacramento. Essa terceira coisa que eu vou falar é bem importante e pouca gente fala. Ou talvez a gente não fale muito na nossa catequese. O perdão dos pecados que Deus nos dá no dia a dia. A gente não precisa esperar o dia da confissão para confessar. A gente tem que pedir perdão a Deus no dia a dia, todo dia. Quando que eu vou pedir perdão a Deus? Quando eu perceber que fiz uma coisa errada, ué. Não precisa esperar. Então, naquele momento que eu percebi que eu fiz uma coisa errada, então eu digo, oh, Jesus, perdão. Na hora. Ah, padre, mas eu às vezes não me toco. Então, uma boa prática, que também é orientada pela igreja,
é toda noite, antes de dormir, pedir perdão a Deus. Rezar o confítere, fazer um breve exame de consciência. Como é que foi meu dia hoje? O que eu fiz hoje? Com quem eu encontrei? Então, pedir perdão a Deus na oração. Então, Deus perdoa. Se eu peço de coração, se eu estou realmente arrependido, quero melhorar, Deus me perdoa. Ah, padre, mas se for um pecado grave? Se o seu carro quebrar, de você não poder consertar, você vai fazer o quê? Você vai levar para a oficina. Então você vai confessar. Pronto, né? Sem ter medo, vai levar para a oficina, porque tem coisa que só o mecânico, então tem coisa que só o padre. Mas não é todo dia que a gente vira o carro, né? Vocês entenderam? Então, a primeira coisa, pedir perdão a Deus. Porém, eu comecei a catequese lembrando do purgatório. O pecado, ele deixa marcas na nossa alma. Tem uma historinha muito bonitinha que eu não vou contar porque eu não sei contar, mas eu me lembro que eu vou procurar ver essa historinha. Eu vou inventar aqui, porque eu não sei os passos. Se vocês souberem, vocês fingem que é novidade. Assim, entendeu? Para não ficar triste. Então, um pai e um filho. Aí o filho era muito traquino. Aí o pai falou assim: olha, cada vez que você fizer uma coisa errada, você vai pedir desculpa. Aí disse: ô pai, desculpa, o senhor mandou fazer uma coisa, eu não fiz. Tá certo. Então vá lá naquela árvore e pregue um prego. Aí o filho: tá. Aí passou o ano todinho nesse negócio. O menino esquecia de fazer uma coisa, desobedecia, o pai perdoava e mandava ele pregar um prego na árvore. Quando chegou no dia 31 de dezembro, estava aquela... era mais prego do que árvore, né? Aí o pai falou assim: agora arranque todos os pregos. Você perdoado de tudo, né? Vai, arranca os pregos. Aí o menino vai lá, arrancou os pregos tudinho. E aí, pai, o que é que quer dizer isso? Por que o senhor já não me perdoou? Sim, mas eu quero que você veja. Olhe para a árvore. Está cheia de furo. Então, eu quero que você veja que, sim, eu lhe perdoei. Mas a consequência dos seus erros estão na árvore. Esse aqui é para você lembrar das coisas que você fez. Mesmo que não tem mais nenhum prego, né? Então, acabou a penitência lá. Mas os furos. Então, quando a gente pede perdão a Deus, a gente, digamos que a gente colocou um prego ali e a gente tirou, Deus tirou, né? Vamos falar assim. Mas fica o buraco. Como é que eu tapo esse buraco? Porque esse buraco representa a mancha do pecado. O Senhor perdoa o pecado, mas existe uma consequência. É o furinho lá do prego. Como é que eu faço agora para ser perdoado dessas consequências do pecado? Para tapar esses buracos. A maior parte deles é tapada pela própria árvore, né? Jesus, com seus méritos, ele sabe que a gente não tem condição, então ele já apaga a maior parte dos buraquinhos lá. Só que não todos. Para que a gente participe desta obra de santificação, nós temos que também fazer a nossa parte. Então a gente tapa esses buraquinhos com a penitência. Quantos buraquinhos tem a sua alma? Eu não faço ideia. Só Deus sabe que peneira que a gente é. Mas cada vez que eu faço uma obra de caridade, eu tapo um buraquinho. Fiz até coisas bem pequenas. Fiz uma genuflexão, fiz uma visita ao Santíssimo, tapei um buraquinho. Ajudei uma pessoa necessitada, tapei um buraquinho. E a gente não deve fazer isso só com interesse. Até porque no juízo final, quando Jesus separar os justos, ele vai dizer: vinde
porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Ou seja, você tapou seus buraquinhos tudinho aí, né? As feridas. Mas eu acho muito bonito nessa parábola a reação dos justos, que é o contrário da reação dos condenados. Os justos olham para Deus e dizem assim: mas quando foi que eu fiz isso? Eu acho muito legal essa pergunta. Sabe por quê? Porque isso mostra que eles fizeram desinteressadamente. Porque eles nem se tocaram que estavam sendo santos. Quando foi, Senhor, que a gente lhe ajudou? Aí Jesus disse: cada vez que vocês fizeram isso para o próximo, para o mais necessitado, foi para mim que vocês fizeram. Já os condenados disse: mas, eles ficam assim também, sem entender por que não fizeram, né? Ou seja, o terceiro meio que Deus nos perdoa é a nossa oração e a nossa caridade. A caridade cobre uma multidão de pecados. Isso está lá na Bíblia, primeira carta de São Pedro, se não me engano. Então, a caridade, o amor ao próximo, não precisa eu dar todos os meus bens. Não é isso. A caridade é o amor ao próximo. Então, até eu rezar pelo outro, eu perdoar o outro, eu querer o bem do outro, eu tentar ajudar quando eu puder. Então, essas pequenas coisas, e Jesus disse, até um copo d'água. Jesus não falou? Se você der um copo d'água a alguém que está necessitado, por amor a mim, em meu nome, você terá a sua recompensa. Então, para concluir, nós não sabemos quantos furos têm que ser tapados. Eu sugiro, eu tenho a impressão que falta muito. Porque só agora que a gente começou a se tocar disso. Porque se a gente tivesse desde criancinha feito caridade, a gente já estava santo hoje. Desde criancinha, rezado todo dia, feito penitência, a gente já estava santo hoje. Então, o fato da gente não estar santo hoje é porque a gente ainda precisa muito o que fazer. Mas não vamos ter medo, porque tem alguém que dá um empurrãozinho para ajudar a gente, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora está lá. Como toda mãe, né? Lá em casa era assim, a gente fazia, meu pai era brabo que só, né? Então se a gente fazia alguma coisa, a minha mãe tentava assim, não, depois, sabe aquele negocinho de tentar esconder um pouquinho ali, né? Não fala agora, espera seu pai se acalmar, depois a gente conversa. Então, Nossa Senhora, claro, Jesus não é brabo, né? Deus não é brabo, mas Nossa Senhora dá uma ajudinha nesse sentido de nos levar para o caminho do bem também, né? Interceder por nós e nos dar os méritos dela, nos emprestar os méritos dela para a gente tapar esses buraquinhos, né? Então, essas consequências do pecado. Então, aproveitemos, né? Nós todos fomos batizados, então não temos mais a culpa original. Nós todos participamos da confissão com frequência, então isso é muito bom, que a gente faça sempre com piedade e a gente realmente tem esses propósitos, né? Mas vamos aproveitar também o dia a dia, o meu dia seja um dia em que eu possa trabalhar pela minha santificação, nas pequenas coisas, fazendo bem o meu trabalho, o meu serviço, rezando bem, né? Se tiver oportunidade de fazer o bem ao outro, eu faço também. Então eu vou trabalhando na minha santificação para que eu tenha o perdão dos meus pecados. Então também não é só na missa que Deus... os pecados veniais são perdoados na missa. Também, claro, porque eu estou lá adorando a Jesus, porque eu peço perdão, como eu disse várias vezes. Mas o meu dia a dia, mesmo que eu não tenha ido para a missa, ou mesmo que eu esteja na minha casa, eu estou num lazer, eu estou descansando, ou eu estou trabalhando na minha obra, na minha lavoura, em qualquer lugar que eu esteja, eu posso fazer por amor a Jesus, fazer para Jesus. E aquilo ali vai aos poucos
purificando o meu coração. Louvado seja nosso Jesus Cristo.